Eu quero compartilhar com os irmãos os versículos que os nossos adolescentes e jovens estão trabalhando nessa semana, a semana por tema de escolha. E esse versículo está lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículos 19 e 20. Quando Moisés diz para o povo: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção, a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-se a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fique na terra que o Senhor te prometeu a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que lhes haveria de dar. Pai, nós louvamos ao Senhor porque estamos aqui, prontos, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Nós já louvamos, adoramos a Ti, Senhor, com todo o nosso coração. Meu Pai Celestial, é uma festa que a juventude está comandando, mas essa festa que é do Senhor, é o nome do Senhor, meu Deus, que nós exaltamos. Como João Batista disse, importa que o Senhor cresça e que eu diminua. Isso tem sido ensinado à nossa juventude, porque se o Senhor não nos abençoar, em vão será todo o esforço. Pai, que o nome do Senhor cresça, que o nome do Senhor seja glorificado. Meu Deus, e que nós fiquemos, Senhor, escondidos atrás da cruz de Cristo. Me dá da Tua graça, me dá unção para levar a Tua palavra. É que eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém. Durante toda a nossa caminhada, nós ouvimos dizer, sempre alguém dizer que nós precisamos fazer escolhas. E como já foi muito bem falado aqui, existem escolhas boas ou escolhas más. Tem escolhas que nós vamos tomar na nossa vida, nas nossas vidas, que irão refletir em glória para o resto das nossas vidas. Ou então teremos escolhas nas nossas vidas que trarão grandes prejuízos para nós. Por isso nós precisamos pedir ao Senhor todos os dias: Senhor, me dá sabedoria, meu Deus, me dá graça, me dá, Senhor, a direção que eu preciso para poder fazer a escolha certa. Coisa ruim quando nós chegamos lá na frente da nossa vida e vamos perceber que as escolhas que fizemos eram uma escolha errada, uma decisão que não era preciso tomar. Muitas coisas na vida nós precisamos fazer escolhas. Ontem o pastor Paulo Júnior falou aqui para a nossa juventude. Hoje o Rimac Filho, ali naquele momento que ele teve com a juventude, ele repetiu o que o pastor Paulo Júnior disse. Eu não sabia, eu fiquei abismada com a informação que ele deu, que nós tomamos por dia 35 mil decisões. Nós temos 35 mil escolhas por dia. Eu fiquei pensando, meu Deus, é muita coisa. E quando nós ouvimos isso, essa palavra alerta, eu acho que nós hoje passamos o dia pensando, né, o que nós iríamos escolher. Por exemplo, nós temos algumas decisões que temos que tomar. Em relação à profissão, em relação ao trabalho, em relação a casamento, filhos, muitas outras escolhas. Mas existem coisas que nós não escolhemos quando nós assustamos, já foram imputadas a nós. Uma delas é nosso nome, né? Nós não, a maioria aqui, todos, creio, ninguém escolheu o seu nome. Seu pai, sua mãe pegou você e falou assim: você parece Miguel, você vai chamar Miguel. Né? Mas hoje é assim. Né? Antes, quando os meninos nasciam, que olhava para a carinha do menino e escolhia o nome. Mas hoje, quando descobre já qual é o sexo da criança, se é menino ou menina, né? Aí os pais já fazem ali aquela festa, já definindo o nome da criança. Mas o fato é que nós não escolhemos o nosso nome. Nós não escolhemos os nossos pais. Nós não escolhemos os nossos irmãos. Nós não escolhemos a cidade onde nós vamos nascer, nem o país que nascemos. E nós também não fazemos a escolha do nosso dia do falecimento.
Nós não sabemos. Tem pessoas que chegam aqui nessa terra e vivem muitos anos. Tem pessoas que, quando nós assustamos, ainda jovens, a vida está sendo ceifada, ou ainda na fase adulta. Nós não temos essas escolhas, elas fogem ao controle das nossas mãos. Essas coisas todas que nós podemos escolher ou que nós não podemos escolher, elas só interferem na nossa vida terrena. Só interferem na nossa vida aqui na terra. As escolhas que você vai fazer, as escolhas que você não fez, mas que estão na sua vida, isso tudo, eles só interferem na nossa vida enquanto nós estamos vivendo aqui na terra. E esse versículo que nós estamos lendo e trabalhando junto com a juventude, é um desafio que Moisés fez ao povo. Moisés fez um desafio ao povo. Logo depois, se você pegar o capítulo 30, o 29 e o 30, Moisés está lembrando ao povo tantas maravilhas, tantos milagres, tantos feitos da misericórdia de Deus para com eles. Foram muitas coisas que Deus fez para o povo de Israel. E ele propõe ao povo de Israel: você quer a vida ou você quer a morte? Você quer a bênção ou você quer a maldição? E é interessante que ele dá a dica. Sempre quando eu leio esse versículo, é interessante que parece que eu escuto assim, sabe quando... Hoje mesmo o Rimac Filho fez uma brincadeira lá conosco, né? Fez uma sabatina da vida de José. Aí alguns falavam, como que era o nome do pai de José? Aí o outro assim, Jacó, né? E esse versículo aqui, depois que Moisés fala: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Aí ele vem e fala assim: escolhe a vida. Escolhe a vida. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida para que vivas. E essa é a proposta e desafio que continua sendo feitos para nós todos os dias, todas as manhãs quando nós acordamos. O que escolheremos? A vida ou a morte? A bênção ou a maldição? O tema da nossa mensagem hoje é: escolhe, pois, a vida. Quarta-feira o Davi esteve aqui trazendo a mensagem, ele falou sobre escolhe ser filho. E hoje nós estamos falando sobre isso. Escolhe, pois, a vida. O desafio para nós nessa noite é escolher a vida e obedecer a Deus. O interessante é que Deus não impõe a sua vontade a ninguém. Ele permite que decidamos se queremos aceitá-lo ou rejeitá-lo. Ele faz o convite, ele te faz a proposta. Mas a decisão de levantar a sua mão e falar: Senhor, eu quero o Senhor na minha vida, eu aceito Jesus, teu filho, eu reconheço o sacrifício de Jesus ali na cruz. É uma decisão minha, é uma decisão sua. Sim, essa escolha vai refletir para a vida eterna. Não é só enquanto você viver... Só um minutinho. Não é só enquanto você viver aqui na terra. Essa escolha que você faz de ter o Senhor, de amar ao Senhor, de recebê-lo no seu coração, ela nos leva a viver desde já um pouco do que será a nossa eternidade, de que estaremos vivendo na presença do Senhor. A vontade do Senhor é que todos se salvem e que nenhum se perca. Essa é a vontade de Deus. Um pai tem tantas vontades na vida de um filho, não é verdade? Um pai, uma mãe tem tantos sonhos para a vida de um filho. Mas nem sempre esse sonho vai ser cumprido na vida do menino ou da menina se eles não quiserem dar ouvidos ou quiserem tomar outro caminho. Diariamente, em cada nova situação, precisamos
afirmar e fortalecer o compromisso de que eu quero a vida que Cristo me oferece. Agora eu vou dizer para vocês uma coisa. Quando alguém chega para você e fala assim, eu estou te propondo, você quer a vida ou quer a morte? O que você responde automaticamente? Eu não ouvi. Ninguém vai falar assim, eu quero a morte. Quando alguém fala, você quer a bênção ou a maldição? O que é que você vai dizer? A bênção. Não era uma pergunta até lógica? Ninguém no seu sã pensamento, tá, com a cabeça direitinho, não vai responder eu quero a morte ou eu quero a maldição. A pergunta é, você quer a bênção ou a morte? A vida ou a morte, a bênção ou a maldição? Mas é preciso ter atitudes para querer ter a vida. É preciso ter atitudes para querer ter a bênção. Dizer eu escolho a vida ou eu escolho a bênção, qualquer um fala, mas é preciso tomar decisões e atitudes que mostrem que fiz a escolha certa. Para fazer essa escolha, eu preciso de ter atitude. A primeira escolha está no versículo. Amando ao Senhor, seu Deus. A primeira, em Mateus 22, versículo 37, diz assim, amarás o Senhor teu Deus. Amarás o Senhor teu Deus. Você dá para perceber essa aliança assim, quando fala é teu? Porque é teu, porque você é dele. É uma aliança de Deus conosco. Amarás o Senhor teu Deus. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Mas é de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Os jovens apresentaram a peça que tão linda, ontem à noite, hoje pela manhã, tão maravilhosa, com a mensagem incrível a respeito disso aqui, que quando você ama, você obedece, você entrega toda a sua alma, todo o seu entendimento. É isso que o versículo fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Quando amamos a Deus, obedecemos com alegria. Obedecemos com alegria. Eu vou fazer isso porque a palavra de Deus diz que é assim, não. Eu vou obedecer porque é isso que a palavra de Deus me ensina. Quem assistiu o jogral na quarta-feira ou hoje pela manhã, entendeu muito bem o que a palavra de Deus nos ensina. Que coisa linda é a palavra de Deus, que coisa linda é a Bíblia. É uma carta de amor para conosco. Então eu obedeço com alegria. Quando eu leio a palavra de Deus, nós podemos perdoar a nós mesmos, perdoar os nossos irmãos, o nosso coração fica limpo, a nossa alma fica leve, amando ao Senhor teu Deus, e o espírito fica livre para adorar ao Senhor. Você abrir a sua boca e bendizer ao Senhor. E podemos também dizer, quando nós amamos a Deus de todo o nosso coração, que nós vamos entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Porque quando nós amamos, nós paramos para ouvir. E aquilo que a pessoa nos fala tem um peso de glória para as nossas vidas. Segundo ponto, por que não é só falar eu quero a bênção, eu quero a vida? Nós precisamos também dar ouvido à sua voz. Reconhecer a voz do soberano Deus em nossas vidas como Senhor e Salvador, aceitando seus conselhos, orientações e direções. Sabe, quando
está uma confusão aqui dentro, uma confusão de pensamentos. E você para na presença do Senhor, você entra para um quarto, fecha a porta e pede ao Espírito Santo de Deus: vem, Espírito Santo, agora sou eu e o Senhor. Eu quero ouvir a voz do Senhor. Eu quero entender o querer do Senhor na minha vida. Fala comigo. E a voz do Senhor vem. E a voz do Senhor nos dá direção, a voz do Senhor nos dá paz, a voz do Senhor nos diz assim: este é o caminho, andai por ele. Tem hora que o Senhor vai falar assim: não faça nada, fica quieto. Ou então fale, tome a decisão. Mas, meus irmãos, tudo isso é feito em oração, tudo isso é feito na presença do Senhor, é no altar, é ali no seu momento secreto, é o momento que você busca o Senhor. Se nós formos ouvir a voz da multidão, nós não vamos dar ouvidos à voz do Senhor. Tanta gente falando, tanta gente falando. Eu fico pensando, aquele cego Bartimeu, ele ouviu a voz da multidão, ele sabia que Jesus ia passar por ali. E no meio de toda aquela confusão, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ainda vinham pessoas que falavam para ele se calar, que não ia adiantar, que ele não ia ouvir. E é assim que ficam muitas vozes na nossa cabeça, quando nós estamos passando por alguma situação, né? Não vou fazer desse jeito, ou eu vou fazer desse jeito, ou não vai dar certo, e tantas outras coisas. Mas na hora Jesus para e manda chamar aquele moço. E a pergunta de Jesus para aquele moço é: que queres que eu te faça? Ele pensou que Jesus não tinha ouvido o seu clamor. Tanto que ele gritava cada vez mais alto. E nós precisamos gritar assim na presença do Senhor, quando tiver uma multidão de vozes dentro da nossa cabeça, nos perturbando, impedindo de ouvir a voz do Senhor. E Jesus pergunta para aquele moço: que queres que eu te faça? E ele responde ao Senhor: Senhor, eu quero ver. E Jesus cura aquele moço e ainda diz para ele: os seus pecados estão perdoados. A única coisa que faz separação entre nós e o nosso Deus, muitas vezes nós não ouvimos a voz do Senhor, por causa da vida de pecado, da vida de separação que tem sido levada. Confesse, quando você entrar na presença do Senhor, arrependa-se dos seus pecados. Deixe o Espírito Santo te convencer do pecado, do juízo. Aquilo que o Espírito Santo falar é aquilo mesmo que você precisa de confessar e deixar. E aí sim, você vai parar e ouvir a voz de Deus dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Quantas decisões erradas foram dadas? Se queremos a vida, nós precisamos parar para ouvir a voz, amar ao Senhor nosso Deus, ouvir a sua voz e, por fim, apegando-se a Ele. Outro dia, eu estava no pátio da escola, a gente fica ali vendo as crianças saindo, e a mão estava assim. De repente veio um e pegou na minha mão e ficou segurando. Eu comecei a andar para lá, para cá, falar com ele ali, agarradinho na minha mão. Mas quando ele percebeu que eu não era a mãe dele, eu estava gostando do negócio, eu estava vendo que ele não estava vendo quem era. Acho que ele gostou da mão fofinha. E fui andando com ele, da menino, mas na hora que aquele menino olhou: ai, você não é minha mãe. E ele saiu correndo. A mãe dele já estava vendo o que estava acontecendo. Ele saiu correndo para poder apegar a sua mãe e segurar na mão daquela que cuida dele. E é assim que nós precisamos apegar ao Senhor.
o Senhor, Ele estende a sua mão para nós. Ele nos sustenta com a sua mão direita. Quando entendemos que lá em João capítulo 15, o próprio Jesus diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós. Ele fez a primeira escolha. Jesus fez a primeira escolha. Ele fez a escolha de nos amar. Ele fez a escolha de morrer por nós. Ele fez a escolha de pagar um alto preço para nos convidar para viver com Ele eternamente. Eternamente. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. O que Jesus fala lá em João capítulo 14, versículo 6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que Jesus é? Ele é o caminho, a verdade e a vida. É essa vida que nós queremos apegar. É essa vida que nós queremos em nossa vida. A vida que Jesus tem para nos oferecer. Deus tem sido misericordioso e bondoso para conosco. Tudo isso é graça. Graça é favor imerecido. O povo de Israel viveu a graça de Deus. O povo de Israel viveu o livramento. O povo de Israel viveu a misericórdia, a bondade, os favores de Deus em suas vidas. Quando nós lemos aí esse versículo, esse capítulo 29, nós vamos ver tantos feitos que Moisés lembra a esse povo. Quando nós lemos também Josué capítulo 24. Josué vai lembrando do maná, da pedra que transformou água, saiu água da pedra, do mar vermelho que se abriu, a sombra durante o dia, a tocha de fogo durante a noite. E foi lembrando. Josué também lembrou o povo de tudo que Deus havia feito. Aí quando chega lá no versículo 15, ele fala para eles assim: olha, escolhei a quem vocês querem servir, se a estes deuses ou a Deus verdadeiro. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Moisés aqui está falando praticamente a mesma coisa. Quem que vocês querem servir? A quem que vocês querem se apegar? A Deus ou a outros deuses? Escolhe, pois, a vida que Jesus oferece. O mundo não pode te dar. Não há outra vida. A vida verdadeira, a vida que temos que viver, a vida que o Senhor Jesus tem para nós. Deus tem sido gracioso conosco? Tem. Deus tem nos sustentado? Tem. Dado casa para morar, o sustento do dia a dia. Esses meninos estudam, são inteligentes, tem todo o material que precisa. Uns têm 50 tênis para poder calçar, né? Um chulé só, mas tem. Assim, Deus tem sido bom. Eles têm vocês como pais, vocês têm eles como filhos. Deus tem sido bom. Temos tido saúde, temos tido força para trabalhar, provisão que vem do céu. Isso tudo é bondade de Deus. Isso tudo é misericórdia do Senhor. Mas preste atenção, não é só isso que Deus tem para nós. Não é só isso que Deus tem para as nossas vidas, porque essas bênçãos, elas são passageiras. Você nunca foi no enterro. Quem é fazendeiro aí nunca viu um enterro, os bois andando atrás do corpo fúnebre. Ou entrando na cova com ele. Não. Não vai. Ninguém vai enterrar você ou eu com o que você tiver de ouro, de dinheiro. Não vai não. Vai ficar tudo para trás.
tudo isso é passageiro. É bom? É. É bênção de Deus? É. Mas o que Deus realmente tem para nós, o que realmente importa, é o que Ele tem para nós, que é eterno e celestial. Se eu não me engano, foi na Ele Vem que nós falamos um versículo que fala assim: ao ressoar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele juntamente entre as nuvens, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Nós estamos estudando escatologia, que tem falado muito sobre isso. Jesus vem buscar a sua igreja. Às vezes Ele vem buscar só uma pessoa, mas Ele vem nos buscar. E como o que você tem escolhido? Qual tem sido a sua escolha? A escolha de vida, que é Jesus, que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou você tem escolhido Satanás? Que aí o próprio Jesus disse que Satanás vem para matar, para roubar e para destruir. As escolhas, elas são muito diretas. Ou eu quero a vida ou a morte. Eu quero a bênção de ser filho de Deus e viver eternamente com Ele. Ou a maldição de sermos amaldiçoados no dia do grande tribunal do Senhor. Ele olhar para você e dizer: não te conheço, maldito, apartai-vos de mim. Vocês estão vendo que tudo se resume na nossa vida eterna? O que temos terreno é precioso, mas a maior preciosidade que nós temos é a nossa vida em Cristo Jesus. É a vida eterna que teremos com Ele quando nós decidimos tê-lo em nosso coração, confessar Jesus com a nossa boca, que a boca confessa aquilo que está no coração, e viver para Ele, com Ele eternamente. Como? Amando ao Senhor nosso Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-se a Ele. Que essa noite fica esse desafio: escolhe a vida ou a morte. E fica a dica, como Moisés disse: escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Eu quero pedir aos irmãos que fiquem em pé, nós vamos orar nessa hora. Hoje é noite de escolha mesmo. Entendendo esse versículo, o que é que você escolhe? Talvez aqui nessa noite tenha alguém que não entregou sua vida ao Senhor Jesus. Talvez aqui nessa noite tenha alguém que ainda não escolheu passar para o lado do Senhor. Não escolheu, não decidiu ainda falar: Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero a vida, eu quero a bênção. Eu não quero a morte. Eu não quero a maldição. Você que está aqui nessa noite quer falar para o Senhor: Senhor, eu quero a vida. Eu quero a vida. Levanta sua mão. Você que está aqui, levanta sua mão. Você quer falar assim: Senhor, eu quero a vida que o Senhor tem para me dar. E eu quero fazer um desafio. Já que é noite de desafio, você que levantou sua mão, vem aqui à frente que nós queremos orar por você. Essa é uma noite muito séria. No dia 15 de outubro de 1978, eu levantei a minha mão e fui à frente da igreja, entregando a minha vida ao Senhor, entregando o controle. Teve mais gente que levantou a mão. Quem levantou aqui pode vir à frente. Isso é um momento sério. Isso é momento que a gente fala para o Senhor: Senhor, é a Ti que pertence a minha vida. É a Ti que pertence. Pode vir andando. Quem quiser vir, pode vir. Você entendeu a palavra? Você entendeu que hoje o Senhor tem te chamado para poder
falar assim: a escolha que eu faço nessa noite é a escolha de amar, é a escolha de servir ao Senhor. Você entendeu a sua palavra? Você que está aí no banco, fique em oração, porque quando o pecador se arrepende, há uma festa no céu. E nessa noite nós estamos tendo festa. Tem várias pessoas dizendo não para a morte, não para a maldição, e dizendo sim para a vida que Jesus Cristo oferece. Vou chamar a Amanda aqui à frente para estar orando por esses irmãos. Você que está aqui, põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração. É sério, você que está aí no banco, estenda as suas mãos para orar pelos que aqui estão. Deus, aqui estão os filhos, os teus filhos, Senhor, que muito humildemente se achegam diante do Senhor nesta hora, para entregar, Senhor, o coração, o caminho, meu Deus, para entregar os sonhos, para entregar a vida, Senhor, nas tuas mãos. Meu Deus, esses meus irmãos aqui entregam hoje nas mãos do Senhor a caneta que escreverá a vida de cada um deles. Meu Deus, como igreja nós nos alegramos e louvamos ao Senhor, meu Deus, pela escolha que eles fizeram nessa noite, e que a caminhada com o Senhor, meu Deus, possa ser frutífera. Continua, Espírito Santo, encorajando os teus filhos a buscar o Senhor, a meditar na tua palavra e a viver uma vida de santidade. Deus, eu sei que hoje há festa no céu por esses irmãos que corajosamente fizeram a escolha de caminhar com o Senhor. Por isso te louvamos, agradecidos, pedidos que o Senhor os fortaleça, os encoraje. Meu Deus, que eles possam seguir, vencer, romper diante das dificuldades e celebrar essa nova vida que eles começam vivendo junto com o Senhor. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém.